Fala pessoal, beleza? Uma das tendências desse ano dentro do Telegram é trabalhar com os públicos salvos. Por que essa necessidade? Como os leads estão cada vez mais escassos, se prevenir e criar uma biblioteca de públicos salvos é essencial para se manter competitivo. Além de simplesmente salvar a lista de público, nessa aula vamos aprender a organizar, segmentar e filtrar esse público, para que depois possamos adicionar no nosso grupo ou até mesmo vendendo como um público premium, agregando mais valor ao seu serviço de venda de membros. Fazendo isso, você pode aumentar até 30% a taxa de conversão e depois ainda fazendo um upsell oferecendo produtos complementares. Vamos lá. Primeira coisa que devemos entender é sempre sair um público de diferentes fontes. Neste exemplo, vou anunciar um produto voltado para o mercado de cassino, mais especificamente para os jogos da Blaze. Então, preciso encontrar vários grupos desse segmento. Como vocês podem ver aqui, já extraí 3 grupos e vou extrair mais um, junto aqui com vocês. Repare que os grupos nem são tão grandes, não tem problema, porque eu vou juntar todos eles depois, criando um segmento único. Por isso é importante extrair o máximo e de vários lugares que conseguir. Não se preocupe em ter contatos duplicados, na filtragem conseguimos remover, excluir contatos indesejáveis e até mesmo separar por nomes masculino e feminino. Para isso, pode ser usado um editor de planilhas, ou então algum utilitário de filtro de CSV. Como eu não manjo muito de Excel, eu uso esse utilitário aqui, ó. Ele junta as listas, remove usuários indesejados de acordo com os termos e ainda consegue separar para mim os nomes de masculino e feminino, dividindo assim, né, a planilha em 2. E é claro, né, que eu já estou vendo também com o programador para disponibilizar para vocês também. E de preferência com valor bem simbólico, um super desconto aí para quem já for cliente, né? E aí me cobrem no suporte também, caso eu esqueça de colocar para vocês esse utilitário aí. Porém, também dá para fazer diretamente no seu editor de planilha, tá, gente? Aqui vai um aviso muito importante. Mesmo se você não for anunciar por agora um produto de determinado nicho, é importante você criar pelo menos um público grande dos principais nichos, como relacionamento, renda extra, saúde, beleza, emagrecimento, porque futuramente você pode precisar desses públicos aí. Nesses nichos maiores, é bem fácil encontrar o público de centenas e milhares de pessoas. Então, vocês não terão dificuldade para estar encontrando esse público. Porém, lembra sempre de manter uma organização e separados, né? Que a gente vai ver mais para frente também como fazer isso. Se estiver anunciando um produto com nicho muito específico, tente extrair um público de interesse mais abrangente, que engloba o seu nicho também. Por exemplo, no meu caso aqui, eu estou extraindo um público da Blaze. Se o público fosse pequeno, eu poderia extrair membros de grupos da Bet, Estrela Bet, grupos de roleta, enfim, juntar tudo isso e salvar como um público de interesse em cassino, por exemplo. Nesse caso aí, eu englobei tudo e fiz um interesse único, né? Que seria um interesse mais genérico, mais geral, que é o interesse em cassino. Isso tudo se eu fosse anunciar um produto com um público bastante restrito. Nesse caso aqui, que é o da Blaze, não precisa, né? Porque eu já consigo achar um público bastante grande nesse segmento. Nesse caso, eu não preciso deixar ele tão genérico assim. Bom, então vamos lá. Aqui eu já tenho os 3 grupos extraídos. Vou extrair o quarto aqui junto com vocês. Vou vir aqui em extrair lista, adicionar. Vou extrair de um grupo cadastrado. Lembrando que nessa versão você pode extrair um grupo a partir de uma conta também. Se você vier aqui, ó, você seleciona a conta e escolhe um grupo para extrair. Mas eu vou usar um grupo aqui dos cadastrados. Vou selecionar esse Blaze VIP. Como vou usar esse público só dentro do Telegram, vou deixar apenas o username, porque o Telegram ele trabalha com o username. Então, para a gente conseguir usar esse público depois, dentro do Telegram, a gente deixa marcado só o username. Se eu fosse usar esse público depois para outras ferramentas de WhatsApp, enfim, fora do Telegram, você não precisa de marcar só o username, não. Mas dentro do Telegram, só o username aqui vai servir para a gente adicionar futuramente. Esse público aqui eu não tenho pretensão de usar agora, ele vai ser um público salvo que eu vou usar no futuro. Então, não tem problema deixar o filtro de membros ativos mais alto, eu vou colocar 30 dias. No nome, gente, cria sempre um padrão de uso. Eu gosto de colocar o interesse primeiro e depois o nome do grupo. Nesse caso aqui vai ficar interesse Blaze. Vou colocar aqui agora na frente o nome do grupo, Blaze VIP. Pronto, salvar. Só esperar extrair. Pronto, terminou. Agora eu tenho 4 públicos para juntar e filtrar. Poderia ter muito mais, porém aqui de exemplo já está ótimo. O robô salva o público na pasta disco local C, arquivos de programa x86, robô de leads, lista. É aqui nessa pasta onde os públicos salvos se encontram. Não altere esses nomes aqui dessa planilha, não edite ela diretamente nessa pasta, porque senão depois o robô não vai mais encontrar esse arquivo. Você vai fazer o quê? Você vai copiar esses arquivos que estão aqui, que você extraiu, e vai colar ele em uma outra pasta. Vamos lá, eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho chamada público salvo. Pronto.
Vou criar uma subpasta com o nome do interesse, que vai ser interesse Blazing. Agora sim, eu copiei o público de lá da pasta lista e vou colar aqui, ó. Agora sim, eu já tenho a pasta separada lá do robô, para não poder causar nenhum tipo de erro, né? Esse público agora eu vou pegar e juntar ele e depois fazer a filtragem. Eu vou separar ele. Nesse caso, não teria tanta necessidade de separar em masculino ou feminino, né? Mas eu vou filtrar também porque tem vários membros ali que eu não quero que seja adicionado, inclusive alguns bots, enfim. Eu vou remover ele tudinho através do filtro. E esse filtro a gente vai ver como que funciona direitinho na parte 2 do vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição ou algum card aqui na tela o link da parte 2, tá? Então, vejo vocês aí na parte 2 do vídeo.